saúdo a todos capazes do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Eu estou muito grato a Deus por essa rica oportunidade que me concede. É um motivo de muita alegria. E eu já senti a presença de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Eu gostaria primariamente de agradecer a Deus por essa oportunidade. A irmã Thalita também, que me convidou. Cadê a irmã Thalita? Deus abençoe, irmã. Que Deus venha prosperar o nosso ministério com esse trabalho frutífero, que venha ganhar almas para este lugar. Eu gostaria de agradecer também ao pastor João, que está à minha retaguarda. Deus abençoe, pastor. Que Deus venha prosperá-lo em tudo, como já tem feito nessa obra. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus que arde no meu coração nessa noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem Juízes, capítulo de número 6. Quem puder achar. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Também trago saudações do meu pastor Alexandre Agüera, juntamente com sua missionária Adelaide Agüera, ali no Éden. Nós congregamos ali pela graça e misericórdia do nosso Senhor. E já ouvi muito bem falar desta igreja, do trabalho tão relevante no reino de Deus. E eu creio que é tempo de frutificar nesta casa. Glória a Deus. Quem achou Juízes capítulo 6? Os irmãos dizem amém, se acharam? Amém. Verso 32 vai nos dizer assim: por isso naquele dia ele o chamou de Jerubaal, dizendo que Baal se defenda-se contra ele, porque ele pôs abaixo o seu altar. Eu queria que repetisse com a igreja no 3, a parte B que diz porque ele e em diante. Vamos lá? 3, 2, 1. Porque ele... De novo. Porque ele pôs abaixo o seu altar. Você diz amém. Glória a Deus. O livro de Juízes, irmãos, ele é um livro muito complexo e ao mesmo tempo mostra para nós, que vamos ler o livro à medida que vamos permeando, um livro que apresenta um ciclo a qual Israel vai viver, oriundo pela sua desobediência, pela sua concupiscência e as suas consequências de escolha. E o apóstolo diz que todas as coisas da velha dispensação, da antiga dispensação à lei, nada mais era do que sombras e figuras prenunciando a obra da cruz e prenunciando a Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo herói da igreja, o Salvador do mundo. E nessa época aqui no livro de Juízes, nós conseguimos entender muito também o que o apóstolo Paulo diz, porque ele diz que o homem e a natureza ele geme por uma restauração vindoura. E a restauração vindoura, nós sabemos qual é, que é a justiça divina e a ira do Cordeiro para os ímpios, mas para a igreja é posição celeste. Quem aguarda esse dia chegar? Você pode glorificar? Nós estamos aqui com essa esperança que o noivo virá e rasgará os céus de glória e nós subiremos com ele. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Porém, no livro de Juízes a gente consegue ver, principalmente no capítulo 6, como eu disse, Israel ele vai viver um ciclo aqui muito complexo, porque a Bíblia diz que Deus levantou inimigos contra Israel para fazê-los entrar no prumo. Os historiadores dizem que quando tem esse termo na Bíblia, prumo, é como se fosse uma régua de medida. Media a construção, o muro, e isso fazia com que o muro não se desabasse, não caísse como já tivesse caído. E aqui nós conseguimos ver um prumo de Deus contra o povo, porque o povo que eu prego aqui, ele é um povo que ouviu a palavra, ele sabia das obras de Deus, sabia da lei,
Porque Moisés, que é o legislador, ele ensina a lei, demonstra a lei, vive a lei, mostra para o povo, mas o povo ele é apóstata, ele esquece daquilo que Deus já tinha falado através de Moisés. E a Bíblia diz que a lei era passada pela escrita, pela fala, pela audição. Era um exercício habitual dos hebreus, ao assentar na mesa, passava a lei, de Gênesis a Deuteronômio, eles passavam dentre ali a fala, a escrita, e o mais velho ensinava sempre o mais novo. Porém, no tempo de Josué em si, a Bíblia diz, no período de Juízes, a Bíblia diz que se levantou-se uma geração que não conhecia mais a Deus e nem as suas obras. Olha que tremendo isso. Como eu disse, era um exercício hebreu passar a lei, passar as condutas, passar o prumo. Porém o povo apostatou porque já não havia mais lei e esse hábito dentro das casas. E a gente está vivendo um tempo muito complicado aí, de igrejas perdendo-se a originalidade, perdendo-se a essência, por conta que não tem mais o hábito de Deus, não tem mais o hábito de admirar a lei, de ler a lei. Deus falou para Moisés: Moisés, medita na lei dia e noite. Medita na lei dia e noite. Quer vencer guerra? Você não vai vencer sozinho. Quer vencer guerra? Você não vai vencer vazio. Você quer cantar, mas quer cantar vazio, não vai dar certo. Você quer pregar, mas você quer pregar vazio, não vai dar certo. Mas nessa noite, eu estou pregando para gente que é solta, que eu já senti que o povo é solto. O povo é solto, o povo é livre. Por quê? Porque medita na lei dia e noite. Glória a Deus, eu já sinto Deus aqui, eu já sinto a graça. Eu gosto de dizer isso porque é o hábito que a palavra diz. Nós estamos aqui com uma esperança para sermos melhores do que éramos ontem. Estamos aqui porque a nossa esperança é a graça de Deus chegar, a justiça do Cordeiro vir e nos levar arrebatados nos ares com Cristo Jesus e reinar na terra com Cristo. É essa a nossa alegria, é essa a nossa esperança. Mas o que eu mais acho interessante aqui é que no livro de Deuteronômio 31, a Bíblia diz que Moisés, quando ele vai morrer, olha a intimidade desse cara. Esse homem, ele vai morrer. A Bíblia diz assim, que Deus chega para ele e diz assim, no Monte Nebo, ele diz assim: você vai morrer. Você vai morrer, te prepara, você vai morrer. Mas a geração vai continuar, Moisés. A geração vai andar, a terra não vai parar por causa que você morreu, mesmo sendo um tamanho patriarca, que muita gente acha que é insubstituível na obra. Não é. Se não fizer, Deus levanta outro. Aí Deus chega. Glória. Estou sentindo Deus aqui. Porque tem muita gente que está na igreja com síndrome de Laodiceia, bate no peito e diz assim: se eu não fizer, não acontece. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou levantar outro. Aí Deus chega para Moisés e diz assim: você vai morrer. Prepara a tua casa, que tu vai morrer. Prepara Israel. Olha a ordenança de Deus. Pega a lei como testemunho, porque se levantarão contra mim dizendo: mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Mas eu vou falar naquele dia: porque não meditou na lei, é porque não escutou a lei. Por isso que vocês vão ficar assim. Aí Moisés vai subir no Nebo, no monte, e ele começa a fazer um cântico. Mas quando ele vai fazer o cântico, ele vai dizer assim: depois dos meus dias, falando para Josué, depois dos meus dias, Israel vai cair. Israel vai cair. A gente usa tanto,
igual o irmão leu aqui, Josué 1:9, tão lindo, ser forte, corajoso. Mas Moisés, Deus em si, ali com Josué, estava deixando um recado para o próprio Josué. Porque no livro, na época de Gideão, a Bíblia começa a relatar que os midianitas, eles começam a entrar em Israel e pegam 3 animais específicos. O primeiro é a ovelha, depois é o boi e depois é o jumento. E na tipologia, muitos que conhecem a teologia, sabem que os animais têm as suas tipologias, seus símbolos, seus significativos. E a ovelha, ela sempre simboliza na caminhada cristã a obediência, a mansidão. Quando os midianitas tirou a ovelha de Israel, Deus estava deixando um recado assim: assim como a ovelha foi tirada, também foi tirada a obediência de vocês. E isso dava dinheiro. Então quando Deus chega para Josué e diz assim: seja forte e corajoso, Deus está falando assim: ser forte na guerra, que você vai guerrear, mas ser corajoso para enfrentar esse povo. Seja forte para ser duro com esse povo. Aí depois a Bíblia diz que Deus permitiu que os midianitas tirassem os boi. Em Êxodo 32, tem uma passagem muito conhecida que é o bezerro de ouro, a idolatria de Arão, a idolatria do povo. Aí até Josué diz assim: há barulho de guerra no arraial. Aí Moisés irado disse: não é guerra, é festa. E essa festa é pagã. Essa festa é oriundo pagão. Então quando levou o boi, Deus estava dando um outro recado para Gideão em si e para Israel naquele dia. Assim como o boi é duro de servir para escutar, vós também são duros de serviço. E a ovelha, o boi e o jumento era o capitalismo gerava nisso, porque era a economia de Israel, o forte da economia, da agricultura, do produto da terra, tudo que envolvia nessa questão, Israel sobrevivia nesses 3 pontos específicos. Então quando Deus chega para Josué e vai encorajá-lo, naquela época, antes mesmo de Gideão, ele está encorajando Josué contra o povo e contra os inimigos futuros. Mas na época também de Moisés, no bezerro de ouro, em Êxodo 32, diz que Deus irado disse: a minha ira se acendeu contra o teu povo. Contra o teu povo me acendeu minha ira. Ele disse: meu povo não é meu povo, é o teu povo. Farei de ti uma grande nação. Deus falando para Moisés. E a Bíblia diz que Moisés disse: lembra dos patriarcas. Porque se Moisés fosse invejoso, se Moisés fosse egoísta, ele ia receber aquela promessa e dizer assim: Deus vai me dar uma grande nação, serei maior que Abraão, que Isaac, que Jacó. Ele disse: lembra das promessas. Eu não posso ser egoísta nesse ponto. E na época de Gideão era a mesma coisa. Era um ciclo. Eu citei Moisés e Josué no começo porque é um ciclo diário. Anos passaram-se e Gideão está na mesma forma. O povo da época de Gideão está na mesma forma. O povo está pecando, o povo está caindo, mas no clamor do povo, a Bíblia diz que o anjo desceu no carvalho. E olha que interessante, porque foi através do clamor e a oração que o anjo desceu. O anjo não desceu porque você canta bem. O anjo não desceu porque eu prego bem. O anjo não desceu porque você veio para a igreja. Ele desceu porque há um povo que clama pelo nome dele. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a
minha face e se converter dos vossos maus caminhos, eu perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Deus está aqui. Porém, a Bíblia diz e nos dá a entender que Deus precisava restaurar Israel. E Deus dá esse recado dizendo: a obediência foi embora, a ovelha vai embora. O boi é resistente e duro de serviço para escutar a minha palavra, também vai embora. Se não tem palavra obedecida, não tem mais dinheiro para vocês, porque vocês são meu povo. E tem guerras na nossa vida que a gente passa, é para a gente voltar para perto do altar. Tem processo. Talvez eu estou pregando para a gente que está enfrentando uma guerra que só você e Deus sabe como está sendo. Mas a resposta de Deus para você hoje é: volta, voltar, volta. O tempo de voltar é agora. A Bíblia diz em João 4 que é uma mulher samaritana. E Jesus disse assim: mas agora é hora, a hora é agora. Nem Samaria nem Jerusalém, é agora, em espírito e em verdade. Mas agora tem Gideão, porque Deus precisava de alguém inteligente. Deus precisava de alguém com uma coragem. Deus precisava de um guerreiro. Deus precisava de um homem que pudesse sozinho orquestrar um plano para salvar Israel. Mas a Bíblia vai relatar um homem que está escondido num lagar, aonde no lagar ele começa a malhar o trigo. Mas o lagar não é lugar de malhar trigo, porque o trigo é malhado na eira, uma escavação de barro, que é onde o trabalhador ele se agachava e pisava no trigo para separar o joio do trigo e passava na palha. Mas aqui ele está num espaço de vinha, num lagar de pedra. Por quê? Porque ele está estrategista ao mesmo tempo, pensando: se eu vou na eira, os midianitas já vão saber do meu plano, então eu vou me esconder. Mas olha que interessante de Gideão, porque Gideão ele está malhando o trigo não só para si, ele está malhando o trigo para o povo. E Deus já vê esse cara como um guerreiro antes mesmo dele pegar uma espada, porque guerreiro de verdade, ele não guerreia para si, é para os outros. A chamada é para os outros. O ministério, eu não recebo o ministério só para eu ficar famoso. Eu recebo o ministério para servir. O Filho do Homem que veio ao mundo não veio para ser servido, mas para servir. Aí vem Paulo: portanto ninguém me moleste, mas trago comigo as marcas de um servo de Cristo. É as marcas. Muita gente pede para ser usado por Deus, muita gente pede um ministério grande, mas você está preparado para ser amassado? Você está preparado para ser moído como um trigo na eira? Era isso que Deus estava ensinando a Gideão aqui. É as marcas de um servo. Ministério não é bagunça. Obra não é bagunça. Chamada não é bagunça. É dor, é sofrimento, é dor. É sangue. Mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo e voltará para buscar a sua igreja e governará com vara de ferro os ímpios das nações que estiverem aqui. E Gideão está malhando trigo num ambiente totalmente desconfortável, num ambiente totalmente
desconfortável, porque a escavação de pedra, diferente da do barro, era mais funda, era mais para baixo, e para ser usado a gente tem que descer. E Gideão está malhando trigo, e a Bíblia diz que o anjo vai até ele. Muitas vezes a gente espera muito das pessoas, mas o Senhor está doido para ter um encontro com você. O Senhor tem saudade da época que tu buscava homem. Eu estou falando com um homem aqui. O Senhor tem vontade de te acordar de madrugada, mas o teu sono atrapalha. Mas essa noite, toda maldição está caindo por terra. Toda preguiça, todo laço está caindo por terra. Por quê? Porque Deus está marcando ministérios aqui. Deus está frutificando ministérios. Deus está confirmando chamada. E não é só o culto é dos adolescentes, mas Deus manda pregar mais para os adultos. É um alerta de Deus para vós. Cuidai das vossas veredas, diz o Senhor dos Exércitos. O anjo aparece, já chegando para ele dizendo assim: varão valoroso, vai nesta tua força. E ele disse: força? Como é que eu posso ter força no ambiente que eu estou? O povo está decaindo. Israel se perdeu. Israel é idólatra. Israel cultua Baal, Ozera, Astarote. O culto agora é mistificado. Não tem mais Deus ao Deus Trino. Agora o culto é pagão. Como podemos ser fortes num ambiente desse? Ele disse: valoroso. E por que Deus fala que Gideão é valoroso? Porque sabia que ele estava ali não pensando no ego, e sim pelo próximo, pelo povo. Segundo, é que ele reconheceu que ele era o único pecador. Encontro com Deus não há vaidade. Se você foi marcado pelo Evangelho, pela metanoia que vem do grego, você não é um homem vaidoso. Você não é um homem sem humildade. Quem tem um encontro com Deus, que a luz resplandece nas trevas, ele já sabe que ele é o pior dos pecadores. A Bíblia diz que João Batista estava tão preocupado em que Cristo crescesse e que ele diminuísse, que os discípulos perguntou: quem és tu? Ele disse: eu sou uma voz. Eu não tenho nome, eu só tenho uma palavra que está em Isaías: uma voz que clama no deserto. E qual é a mensagem? Arrependei-vos. A Bíblia diz também que há um profeta chamado Amós, no capítulo 7. Há um sacerdote que tenta repreender ele para ele não pregar ali, para ele não profetizar ali. Aí ele pergunta: tu é profeta? Tu é isso? Tu é aquilo? Duvidando da chamada, porque tem muita gente assim na igreja. Olha a chamada do irmão, sabe que Deus usa, mas quer matar. Sabe que Deus usa, mas quer marcar teu ministério com derrota, com tristeza. Mas essa noite, não! Aí a Bíblia diz assim: eu não sou profeta, eu só sou um boiadeiro do campo, mas eu tenho uma mensagem. O que você tem carregado nos últimos dias? Mensagem. Essa é uma igreja que terá mensagem. E qual é a mensagem para o mundo? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus na terra. Mas a Bíblia diz que Gideão, depois da conversa, porque ele duvida ainda, o anjo falando para ele que é uma teofania do próprio Cristo: Pai seja contigo, homem valoroso. Era o próprio Jesus ali, sombra e figura, que Paulo quer dizer isso. Era o próprio Cristo encorajando ele.
E ele disse: Senhor, que a tua ira não se acenda contra mim, me dá um sinal para guerrear contra os midianitas. Deus está falando com você tanto tempo e tu não escuta. Deus já tem falado contigo e tu não escuta porque tu não quer escutar. O Senhor já tem falado na palavra, no louvor, com o pastor, com um tio, até usando até um jumento daqui a pouco, igual com o Balaão, e você não escuta. Mas essa noite os ouvidos espirituais vai se abrir agora. Deus vai alinhar corações, ouvidos, os tímpanos que estavam fechados vai se abrir agora. Há uma guerra travada e o céu manda pregar para o Senhor, pastor. Continua malhando o trigo no lagar. Muitos se opuseram ao teu ministério. O céu usa a minha boca para te dizer, mas o céu manda pregar. Continua malhando o trigo. E eu vou dizer, porque ai de mim se eu não disser, mas foi dentro daqui. A oposição foi dentro. Mas o céu manda pregar, continua malhando o trigo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A luz que eu prego, ela revela tudo que está em oculto. Ela expande tudo aquilo que acha normal. Mas a luz que eu prego está incomodado com algumas coisas, diz o Senhor. E se não vigiar, eu vou colocar a luz, tudo que está em oculto. Porque Israel aqui fez isso aqui apenas, que foi no caso da idolatria. E Deus já fez tudo que fez, imagina não vai fazer agora? Que muita gente acha que está na dispensação da graça, acha que pode fazer qualquer coisa. O céu manda pregar, não é assim que o cavalo anda. Não é assim que funciona. A minha ira foi depositada no Filho na cruz, mas ainda o sangue grita. O sangue pede misericórdia, misericórdia. Mas eu peço, arrependei-vos. Me perdoe se eu não estou pregando carro, se eu não estou pregando casa, ou se eu não estou pregando alguma bênção financeira. Porque na religiosidade é assim: se eu não fizer, Ele não vai me dar. Se eu não orar, o Senhor não vai mais falar comigo e acabou. Se eu não usar calça, eu vou para o inferno. Mas o céu manda pregar, não é assim. Não é só na religiosidade, é na intimidade. Não é só fazer jejum de 10 horas. Não é só fazer jejum de 3 dias, 40 dias. Não. A diferença é que quando Jesus em Mateus 4 estava de jejum de 40 dias e 40 noites, é porque ele estava ligado com o Pai. E tem muita gente que acha que não vai passar por dor, por prova. E Gideão está no mesmo contexto de muitos crentes. Intimidado, mas Deus já via no seu onisciente Gideão com a espada guerreando contra os midianitas. O céu está pregando na minha boca para dizer para alguém: Deus não está te vendo agora em si, Deus já te vê lá no futuro e disse: valoroso, forte e corajoso. A mensagem é essa: seja forte, Newton Torres. Aqui não tem grande, aqui não tem pequeno, aqui é tudo por igual. Eu não consigo entender, pastor. A Bíblia diz em Êxodo 37 que Deus mandou Moisés pegar varas de acácia para fazer a arca do pacto. E a madeira de acácia era toda cheia de embaraço, cheia de nó. E Deus falou para ele: não tira a matéria em si, o embaraço, porque o ouro que sou eu na dispensação da graça vai cobrir. Aleluia! Eu não sou usado porque eu sou perfeito, eu sou usado porque o ouro do sangue me cobriu na cruz.
Você não está sendo usado porque você é bonzinho. Você não está sendo usado, você não canta bem porque você é bonitinho. Você está aqui porque o sangue desceu na cruz. É a graça. Paulo disse: sou o pior dos pecadores. Porque quando a luz raiou em mim, houve trevas. Houve embaraço da madeira, eu vi os embaraços em mim, mas o ouro desceu. E cobriu eu com teu sangue. Me lavou. O salmista diz no Salmo 51, ele disse: Senhor, lava minhas vestes com hisopo, porque elas serão alvas como a neve. O Senhor está limpando vestes celestiais aqui. O Senhor está limpando. Eu fugi totalmente do contexto que eu estudei, mas aqui, quando eu sou servo, eu falo aquilo que o rei manda. Mas antes de Gideão ser o lutador que foi, ser o guerreiro que Israel precisava, a Bíblia diz que Deus chegou para Gideão e disse assim: mas antes de tu ir, tu vai fazer um negócio. Aí o Gideão disse assim: o que, Senhor? Vai à noite e pega um altar de Baal e derruba. Aleluia. Você não vai enquanto não derrubar esse altar. O que tem de crente com um monte de altar na vida dele? Olha aí. O que tem de igreja levantando altares que não são para Deus? Que agora a moda é dizer que a Bíblia tem erro. Olha só que absurdo. Dizer que a Bíblia não é inerrante. Dizer que a Bíblia tem erro só porque é inspirada por homens. Aí Pedro vai dizer, nenhuma profecia é por inspiração do homem, mas pelo Espírito Santo de Cristo. Eu não recebo o dom por mérito meu, é que a graça disse a ele. O diabo, nosso acusador, vai até ele e aponta o nosso defeito, a nossa calamidade, a nossa natureza. O pai olha para o filho e diz assim: você tem o que a dizer? Ele disse: eu tenho o meu sangue. Eu tenho o sangue que salva ele das acusações do diabo. Nós estamos aqui, eu já estou encerrando. Nós só estamos aqui porque ele decidiu sofrer. Ele decidiu derramar o sangue. Ele decidiu ir para a cruz. E não só a cruz. Ele decidiu pegar a ira do Pai e estar sobre ele. Ele decidiu sofrer a ira de Deus. A ira do Deus Todo-Poderoso. E disse: ele não aguentaria, mas eu aguento por ele. Porque eu tenho chamada na vida dele. Eu vou batizar pessoas com o meu espírito, mas eu preciso ficar aqui. É a cruz. Aleluia. Fique de pé, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Quem está afastado, quem está se sentindo fraco, quem está cambaleando ou cocheando em dois pensamentos, eu convido a você vir aqui até a frente que nós iremos orar. O pastor vai orar pela sua vida, mas eu também não posso forçar, porque a Bíblia diz em Zacarias 4 que não é por força nem pela violência, mas pelo meu espírito. E se o Espírito incomodou o teu coração para vir, para se resgatar e restaurar, hoje Deus vai restaurar vidas aqui. Quem crê nessa noite? Você que sentiu o Espírito te incomodar, vem aqui na frente. Nós iremos orar pela sua vida. Mas venha rápido, porque eu quero ser obediente ao horário.
Eu não posso insistir muito. Você que precisa e acha que precisa voltar ao primeiro amor, venha na frente, não é vergonhoso. Vergonhoso é Jesus voltar agora e você ficar. Venha na frente pessoas que queiram ser batizadas com o Espírito Santo, que nós iremos orar também. Eu estou com a autoridade do céu para pregar as boas novas do Evangelho. A restauração de vidas nessa noite. A graça de Deus nessa noite. O pastor vai orar aqui. Precisa entregar. Deus abençoe a igreja.